Top 5 receitas para bombar no final de semana. Se você está procurando ideias fáceis, deliciosas e que fazem todo mundo pedir mais, você acabou de encontrar. Aprenda a fazer esse pão magnífico, super macio e com um efeito bicolor incrível que chama atenção logo de cara. Já salva essa receita para testar depois. Comece adicionando farinha de trigo e fermento biológico. Vá colocando o leite aos poucos até dar o ponto, misturando bem. Deixe essa massa descansar. Depois disso, adicione um ovo, açúcar, sal, mais farinha de trigo, manteiga e leite morno. Agora é só bater bem até formar uma massa lisa e homogênea. Divida a massa em duas partes. Em uma delas, adicione cacau em pó, cacau black e um pouco de leite. Bata novamente até incorporar bem e ficar com uma massa bem escurinha. Deixe as duas massas descansarem. Em seguida, retire do recipiente e abra com um rolo. Faça isso com as duas massas. Coloque uma massa por cima da outra e enrole até o final. Depois, abra novamente com o rolo e enrole mais uma vez para criar esse efeito lindo por dentro. Coloque em uma forma e deixe descansar novamente. Antes de levar ao forno, pincele gema com leite por cima. Leve ao forno pré-aquecido até o pão ficar bem douradinho. E esse é o resultado. Um pão bicolor super grande, macio, delicioso e perfeito para acompanhar aquele cafezinho. Para aprender essa cuca de leite condensado com morangos para o café da tarde, com certeza é uma das melhores que eu já fiz. O contraste de sabores é perfeito, fora que é super macia e fofinha. Então bora lá. Numa tigela, você vai começar misturando 3 ovos, uma xícara de açúcar e 3 colheres de sopa de manteiga em ponto de pomada. Misture tudo muito bem antes de adicionar uma colher de chá de essência de baunilha e uma xícara de leite. Vai ficar uma mistura bem líquida. Depois, você já pode colocar 2 xícaras de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento químico. Misturou? Você vai ver que essa massa fica mais pesadinha mesmo. A minha ficou cheia de pontinhos, gente, mas é manteiga e depois derrete, tá tudo certo. Deixe isso de lado. Agora, você vai fazer a farofinha misturando 2 colheres de sopa de manteiga gelada, meia xícara de açúcar e uma xícara de farinha de trigo. Vá amassando com a ponta dos dedos até virar uma farofa bem fina, mas que quando você aperta, ela fica compacta. Bora para a montagem. Em uma forma untada e enfarinhada, coloque toda a massa espalhando bem. Por cima, adicione 2 caixinhas de morangos já picados e higienizados. Depois, despeje leite condensado por cima. Eu usei cerca de 200 gramas. Finalize a cuca colocando toda a farofinha por cima. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutos, ou até a farofa ficar bem dourada e linda. Agora é só aproveitar. Você pode servir com mais leite condensado por cima para ficar perfeita. Fica super equilibrada. O azedinho do morango faz toda a diferença. Essa é a evolução que o pudim de banana merece. Um cheesecake cremoso encontra um delicioso pudim de banana. 2 clássicos se unem para se tornar algo icônico. Sem forno, só pura satisfação. Você merece isso. Deixa eu te mostrar como é fácil. Primeiro, misture biscoitos Nilla triturados com manteiga derretida. Transfira para uma forma forrada com papel manteiga e espalhe até formar uma camada firme. Em uma batedeira, adicione cream cheese, açúcar e baunilha. Misture até ficar bem liso e cremoso. Depois incorpore delicadamente o chantilly. Assim que estiver pronto, adicione metade sobre a base preparada. Espalhe de maneira uniforme. Depois coloque colheradas de pudim de banana por cima. Acrescente uma camada de biscoitos Nilla triturados. Repita o processo para formar outra camada. Espalhe bem. Faça leves movimentos para dar um efeito bonito e finalize com mais biscoitos triturados por cima. Leve à geladeira até ficar bem firme. Corte em partes iguais e prepare-se para aproveitar uma das sobremesas mais únicas, e tudo isso em cada pedaço. Pode confiar. Você nunca comeu um pavê de salada de frutas?
Assim, ele tem um mousse de maracujá super cremoso, leve e refrescante. Uma sobremesa deliciosa, perfeita para fazer no Natal e no Ano Novo. Eu começo dissolvendo meio envelope, meio pacotinho de gelatina, no sabor maracujá com 100 ml de água quente e misturo até dissolver o pozinho da gelatina e reservo. No liquidificador, eu adiciono 2 caixas de creme de leite. Agora eu venho com 2 caixinhas de leite condensado e 250 ml de suco de maracujá concentrado. Bato por aproximadamente 2 minutos para misturar bem. Depois disso, vejo que está tudo bem misturado, então adiciono a gelatina e bato por mais 1 minuto. Após isso, o mousse de maracujá já está pronto, é só reservar. Em outro recipiente, eu coloco 400 gramas de uvas sem sementes cortadas ao meio, 2 mangas médias, um mamão pequeno, uma bandeja de morangos, 2 maçãs picadas com casca e também 4 bananas prata. Tanto a banana quanto a maçã eu espremo meio limão e misturo para evitar que escureçam. Misturo tudo e a salada de frutas está pronta. Na taça, eu começo fazendo uma camada de frutas, depois coloco uma parte do mousse por cima e espalho. Minha taça tem 24 centímetros de largura por 8 centímetros de altura. Agora eu uso também 300 gramas de biscoito champanhe. Faço uma camada por cima do mousse, sem precisar molhar, porque as frutas já vão umedecer o biscoito. Depois disso, faço mais uma camada de frutas, espalho bem, coloco mais mousse, espalho novamente e venho com outra camada de biscoito champanhe. Lembrando que se você não tiver uma taça, pode fazer em qualquer refratário. Quer aprender a fazer gelatina de frutas? Vou mostrar para vocês como fazer. Começando, peguei 350 gramas de uvas verdes em pedaços pequenos. Também cortei uma lata de pêssegos, mas separei alguns para decorar depois. E com a ajuda de um cortador, piquei uma maçã verde e uma maçã vermelha. Misture todas as frutas picadas em uma tigela grande e reserve. Em 3/4 de xícara de leite frio, dissolvi 4 pacotes de gelatina sem sabor. Para a base da minha gelatina, usei biscoito tipo maisena, Graham Cracker, mas você também pode usar bolacha Maria. Para essa receita, usei cerca de 1,5 pacote. Derreta uma barra de manteiga sem sal no micro-ondas e misture com o biscoito triturado até ficar bem incorporado. Forrei o fundo de uma forma de aro removível com papel manteiga. Acho que essa é de 23 centímetros. Coloquei a mistura de biscoito e espalhei bem com uma colher. Enquanto preparo a mistura da gelatina, vou colocar a forma no congelador, para a base endurecer. No liquidificador, adicione uma lata de leite evaporado, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, metade de um bloco de cream cheese, cerca de 1 colher de chá de extrato de baunilha e meia xícara de suco de limão fresco. Bata até ficar bem homogêneo. E ainda batendo, vá adicionando lentamente a gelatina sem sabor. Só lembre de aquecer a gelatina no micro-ondas por cerca de 10 a 15 segundos antes de adicionar. Despeje imediatamente a mistura sobre as frutas e misture bem. Retire a forma do congelador e despeje a mistura de frutas com gelatina. Alise a parte de cima e decore como quiser, ou deixe simples. Leve à geladeira por pelo menos 6 horas, de preferência de um dia para o outro. Para desenformar, soltei as laterais com cuidado usando os dedos, dei uma leve mexida e saiu super fácil. Essa sobremesa fica linda demais. Com certeza é algo perfeito para levar em encontros.